Nesse vídeo você vai aprender a executar o seu código JavaScript e TypeScript dentro do VS Code e também através da linha de comando no terminal. Esse conteúdo faz parte do meu curso profissional TypeScript e se ao final dessa aula você tiver interesse, eu te convido a clicar no link na descrição e aproveitar uma oferta super especial que eu tenho para você. Agora vamos pro vídeo. E o nosso ambiente onde a gente vai aprender o TypeScript é o VS Code, tá? Então a gente utiliza o VS Code para codificar no dia a dia, nada mais justo do que a gente já aprender aqui dentro, tá? Mas como a gente está executando o código dentro da nossa máquina, existem algumas coisas que a gente precisa instalar. E a primeira coisa que a gente precisa instalar, se você ainda não tem na sua máquina, é instalar o Node.js. Por quê? Porque o código que nós vamos escrever aqui dentro, ele precisa ser executado em algum lugar, né? E o lugar que ele vai ser executado vai ser o Node.js. Então, você pode entrar aqui no site e clicar em Download, ou você vir aqui na aba de Downloads. É bem simples você instalar, e uma vez que você tenha instalado, você pode selecionar seu sistema operacional aqui, provavelmente já vai estar marcado para você. Uma vez que você tenha instalado, você pode vir no terminal e digitar node-version. Isso quer dizer que o Node está instalado com sucesso, vai aparecer a versão para você. E eu criei uma pasta vazia e abri essa pasta com VS Code porque justamente a gente vai começar do zero, né? Todas as configurações que às vezes vocês veem nos projetos, seja um framework back-end da vida ou React Native, por exemplo, a gente vai criar para entender um pouco mais sobre o TypeScript, tá bom? Então eu vou criar um arquivo, mas esse primeiro arquivo que eu vou criar, ele não é um arquivo TypeScript, tá? Ele é um arquivo JavaScript, então eu vou chamar de hello.js. Por quê? Porque o meu TypeScript, ele compila para JavaScript. Então, se o nosso computador, se a nossa máquina ela não consegue rodar o JavaScript, não tem a menor chance do TypeScript funcionar. Eu vou escrever um código bem simples, basicamente uma função. Então, uma função que eu chamei de hello, e a gente passa como argumento o nome e ela vai dar um hello. E agora a gente vai utilizar o Node para executar esse arquivo, né, para rodar esse arquivo. Então, eu posso digitar Node e eu posso digitar o caminho do arquivo. Nesse caso, vocês estão vendo que eu já estou dentro da pasta intro.ts, então posso simplesmente colocar o nome do arquivo. No caso, eu posso colocar somente o nome sem a extensão. Você vê que ele já colocou hello Lucas. Eu poderia também colocar hello.js, vai funcionar da mesma forma. Isso significa que a gente, de fato, consegue executar um código JavaScript, então isso já vai ajudar bastante a gente. Eu vou recomendar vocês a instalarem uma extensão que vai ajudá-los a executar o código para que você não precise ficar digitando o tempo todo o nome do arquivo. Então, o nome dessa extensão é a Code Runner. Então, ela está desabilitada para mim, mas eu vou... Não, ela está habilitada já, né? Então, deixa eu dar um restart. Eu vou dar uma habilitada na extensão. Eu estou tendo um warning aqui, mas não é importante agora. E essa extensão ela vai adicionar esse botão de play no canto superior direito da tela. Então, toda vez que eu tiver com o arquivo aberto, eu posso vir aqui e apertar esse botão de play, ele vai executar para a gente, né? Repara que a única diferença é que a extensão, ela pega o caminho absoluto, né, da raiz do meu computador, mas é basicamente a mesma coisa que a extensão está fazendo. Ela está pegando o arquivo, né, chamando o comando Node e passando o arquivo, né, que está aberto como referência para poder executar. Então, é mais prático aqui para a gente. Então, é uma boa você instalar essa extensão se você não quiser ficar digitando o tempo todo no terminal. E agora, a gente vai aprender a executar diretamente o arquivo TypeScript, sem precisar passar pelo processo de compilação, de transpilação. E para isso, a gente tem que utilizar o que a gente chama de runner, né? Ou seja, uma ferramenta que é capaz de executar diretamente o código TypeScript. E hoje a gente tem duas ferramentas que são recomendadas pela documentação do Node.js, que é o TS Node e o TSX, né? Que é a abreviação para TypeScript Execute. Então, a gente pode utilizar os dois, não vai ter muita diferença, com a única diferença que a nossa extensão, Code Runner, ela necessariamente precisa do TS Node, tá? Ela foi feita para executar somente com o TS Node. Então, se a gente quiser continuar utilizando esse botão que a gente tem da extensão, a gente tem que instalar o TS Node. Eu tive já alguns pequenos problemas com a TS Node, então talvez se você tiver algum problema no seu ambiente, você usa diretamente a TSX, mas de qualquer forma a gente vai utilizar, vai ver, né, como executar com os dois. E eu posso copiar esse comando. Vamos rodar primeiro com a TS Node, vou instalar essa dependência, então é uma abreviação, npm install desenvolvimento. A gente vai ver que vai adicionar uma nova lib no nosso package JSON. E o que a gente pode fazer agora é rodar o TS Node. Na verdade, a gente tem que colocar primeiro o npx, né, de executar. Então, npx TS Node.
e a gente vai passar o arquivo hello.ts. Pode ser que você tenha esse erro que vocês estão vendo, porque a gente está executando num projeto que ele está totalmente cru, tá bom? Então, se vocês tiverem esse erro, o que a gente vai fazer é o seguinte: você vai adicionar um novo arquivo na raiz do seu projeto, que é o arquivo tsconfig.json. Esse é um arquivo que a gente vai ver em mais detalhes lá na frente, mas basicamente esse é o arquivo onde a gente diz para o compilador do TypeScript como a gente quer as regras do nosso projeto, as regras que a gente quer utilizar dentro do TypeScript, quando a gente estiver executando, rodando o nosso projeto com o TypeScript. A partir disso, vou colocar aqui novamente, e a gente consegue executar o nosso arquivo, tá bom? A gente vai conseguir executar também através do... Repara que tá vazio, né? Nem precisei colocar nada. A gente consegue rodar também através da extensão. Através da extensão, ele não vai executar. Por quê? Porque a extensão, ela vai procurar pelo package global, ou seja, na máquina. Aqui, como a gente rodou com o npx, primeiramente, quando a gente roda com o npx, ele tá pegando a dependência do nosso pacote. Já a extensão, ela precisa a instalação global. Então, você pode instalar através do npm install-g tsnode, que ele vai instalar globalmente. Então agora a extensão tsnode, o pacote, perdão, tsnode vai estar disponível na nossa máquina e eu consigo executar, tá bom? Lembrando que eu preciso do meu arquivo package, do meu arquivo tsconfig, senão a gente vai ter o erro, né? Então deixa eu adicionar novamente tsconfig.json e vou executar novamente. Eu coloquei no arquivo errado, tem que deixar o arquivo aberto. Beleza, executou o nosso arquivo. E é bem parecido com a tsx, então a gente pode dar o comando para instalar, npm install, -d de dependência de dev, tsx. Então vai instalar mais uma dependência, a tsx, e agora a gente consegue executar utilizando a npx, né, que é o X é sempre de execução, né? Então a gente tem esse npx, a gente está executando um pacote npm, o pacote que a gente está executando, no caso, é o pacote tsx, tá bom? Então cuidado só para não confundir aí tsx, tsc, é muita sigla. E vou passar o arquivo, beleza, a gente conseguiu executar com o tsx também. Então caso você tenha algum problema com o tsnode, eu recomendo você utilizar o TSX. Muito obrigado por assistir, e caso você queira dominar a linguagem TypeScript e se destacar como programador, link do melhor e mais barato treinamento TypeScript do Brasil na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.